Desonestidade, uma questão que não devemos deixar de levar a sério. Até mesmo em sua menor porção, ela contém uma quantidade de veneno suficiente para matar a sua vida espiritual. Eu sou o Renato Act e este é o canal HSPR. E hoje, dia 20 de outubro, nós iremos fazer a leitura do capítulo 20 de Provérbios. Te convido a me acompanhar nesta leitura, capítulo 20 de Provérbios. Bora pro texto? O versículo 1 diz assim: O vinho é escarnecedor, e a bebida forte, alvoroçadora, e todo aquele que neles erra nunca será sábio. Como o bramido do leão é o temor do rei. O que provoca a sua ira peca contra a sua própria alma. Honroso é para o homem o desviar-se de questões, mas todo tolo se intromete nelas. O preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega e nada receberá. Como águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o tirará para fora. Cada qual entre os homens apregoa a sua bondade, mas o homem fiel, quem o achará? O justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados são os seus filhos depois dele. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Quem poderá dizer: purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Duas espécies de peso e duas espécies de medidas são abominação para o Senhor, tanto uma coisa quanto a outra. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se as suas obras for pura e reta. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez ambos. Não ames o sono, para que não empobreciais. Abre os teus olhos e te fartará de pão. Nada vale, dirá o comprador, mas indo, então, se gabará. Há ouro e abundância de rubis, mas os lábios do conhecimento são joias preciosas. Aquele que fica por fiador do estranho, tira sua roupa e ponhará a por um estranho. Suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Cada pensamento com conselho se confirma, e com conselhos prudentes faz a guerra. O que anda maldizendo descobre o segredo, pelo que, com o que afaga com seus lábios, não te entremetas. O que a seu pai ou a sua mãe amaldiçoar, apagar-se-á-lhe-á a sua lâmpada, e ficará em trevas densas. Entretanto, se apressadamente te posse de uma herança no primeiro, o seu fim não será bendito. Não digas: vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e ele te fará, e ele te livrará. Duas espécies de peso são abomináveis ao Senhor:
a balança enganosa não são boas. Os pesos do homem são dirigidos pelo Senhor. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Laço é para o homem dizer precipitadamente: é santo. É feito os votos, então inquirir. O rei sábio dissipa os ímpios e faz girar sobre ele a roda. A alma do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. Benignidade e verdade guardam o rei, e com benignidade sustenta ele o seu trono. O ardor dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos as cansa. Os vergões das feridas são a purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Muito bem, a leitura do capítulo 20 de Provérbios feita. E eu quero comentar sobre duas coisas. A primeira delas, eu já dei um spoiler no início, que é sobre a desonestidade. E o que eu quero comentar em segundo lugar é sobre planejamento e ação. O capítulo todo de Provérbios vem nos orientando, nos ensinando, nos advertindo. E nesse capítulo 20, eu quero deixar para você meditar posteriormente sobre planejamento e ação. Uma pequena direção para você se orientar. Planejamento da sua vida espiritual, da sua vida sentimental, da sua vida financeira. É você planejar o que você pretende, planejar como conquistar os seus sonhos. Sempre lembrando de colocar nas mãos de Deus. E, juntamente com o planejamento, a ação. Porque inteligência é você saber o que fazer. Agora, sabedoria é você saber como fazer. Então, são duas coisas diferentes. Você planeja e age. As duas separadas, elas não vão surgir o efeito. Então, medite nisso. Planejamento e ação. É o que eu quero deixar para você meditar hoje aqui. Uma outra coisa também, que eu lembrei agora que me veio à mente, na verdade são duas, sobre confiança e arrependimento. Confiança em Deus. Sempre confia em Deus. E arrependimento. Perdão. Lembre sempre que nós somos totalmente dependentes de Deus. E que nós somos pecadores, somos falhos em todos os momentos. Lembre-se disso. Arrependimento e confiança. Confia em Deus e confesse. E arrepende-se. Ok? Isso me veio à mente. E como eu falei, também deixar para você refletir. Lá no começo eu já dei um pequeno spoiler sobre a desonestidade. Eu vou repetir o que eu falei lá. Não vou conseguir repetir exatamente o que eu falei, mas é mais ou menos assim. Nós devemos dar muita importância na questão da desonestidade. Nós devemos buscar sermos honestos, sermos sinceros em tudo que vem às nossas mãos para ser feito. Ok? Por quê? Porque mesmo que seja uma coisa tão pequena, simples, falar, não, é muito pouco, é só isso. Ainda assim, nessa pequena quantidade, né, nessa pequena ação de desonestidade, contém grande quantidade de veneno, que é a mentira. E essa quantidade de veneno, a mentira, ela vai aos poucos te causar morte. Porém, a morte espiritual. Então é muito importante que nós
sejamos adeptos e aliados à verdade, à honestidade, ok? E como eu sempre falo, não fique só nas minhas palavras, busque conhecimento, medita na palavra do Senhor, Provérbios, pega de novo, lê de novo, acompanhe nossos vídeos e vamos sempre estar crescendo na presença do Senhor. Eu te convido a fazer comigo nesta manhã a nossa oração de final de live, ok? De final de vídeo, por enquanto é gravada. Vamos comigo? Fechemos nossos olhos e oremos. Soberano Deus, Pai de amor, Deus Criador dos céus e da terra, mas muito obrigado porque o Senhor nos criou conforme a sua imagem e semelhança. E o Senhor nos confirmou, deixou para que nós dominássemos e governarmos sobre todas as coisas. Nos ensina a desfrutar do que o Senhor disponibilizou para nós. Nos ensina a desfrutarmos do teu amor, da tua benevolência, do teu carinho, do teu cuidado, da tua sinceridade, da tua honestidade, Deus. Nos ensina a mergulharmos mais fundo nas tuas águas, que são purificadoras e transformadoras. Cuida de nós nessa semana que se inicia. Nos dê um coração ensinável, um coração que ama o Senhor acima de todas as coisas e que ama o nosso próximo como a nós mesmos. Nos ensina a cairmos para dentro de nós mesmos. Nos ajuda a nos conhecermos melhor e conhecer a Ti. E queremos estarmos mais próximos de Ti, meu Deus. Toma cada um que está assistindo, ouvindo essa gravação, esse vídeo, que eles sejam tocados pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, esta é a minha oração. Eu te agradeço. Amém. Pessoal, mais uma vez eu te peço que você curta, compartilha e segue nossos canais. São nosso canal. Nós estaremos sempre por aqui falando da palavra de Deus, compartilhando ensinamentos e insights com você pertinentes à Bíblia. Fica aí o meu agradecimento mais uma vez e um forte abraço.